Olá, boa noite. Está começando agora, nesse instante, pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, terça-feira, 13 de julho de 2021. Como vai? Vai bem? Então, que você esteja e permaneça bem e a gente está aqui ao vivo, mais uma vez, com Opinião. Opinião, graças a você que está sempre, mais de um ano nos acompanhando, nos prestigiando e a gente tem a maior honra por isso, porque afinal de contas aqui quem faz o programa é você, né? E a gente faz para você, todo o trabalho, todo o desempenho nosso é dedicado ao nosso telespectador. Muito obrigado por você nos acompanhar, esteja você aonde for, pela internet também, não é? Porque o Opinião também é transmitido, como por exemplo, neste momento, está sendo transmitido para o mundo inteiro pela internet, tanto pela página no Facebook da TV Pantanal, como também pelo www.gazetadigital.com.br. Então, hoje a gente vai entrevistar aqui, já está postos na mesa, a gente vai conversar com o presidente do Sindicato da Construção Civil de Mato Grosso, tá aí ó, o Júlio Flávio, que tem Almeida, que tem Campos também, né? E a gente vai conversar com ele aqui, não é Almeida não, Miranda, Júlio, tá bananei aqui, é Júlio Flávio Campos de Miranda, Almeida é outro aí que eu... Mas enfim, o presidente do Sinduscom vai conversar conosco sobre justamente esse setor importantíssimo que gera muito emprego, saber se anda gerando realmente, se a queda dos juros já está apresentando reflexos aqui, principalmente reflexos positivos, né? Enfim. O Lurenberg Alves, meu parceiro de sempre, está aqui a postos também já. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, se você tem uma pergunta para fazer, uma opinião, uma sugestão, 99932-2529 é o WhatsApp ao vivo aqui do Opinião. Mande uma mensagem em texto aí que a gente passa aqui para o nosso entrevistado, Júlio Flávio, bananei o nome do rapaz hoje, Júlio Flávio Campos de Miranda, eu não vou esquecer. Me perdoe pelos deslizes aqui, mas é normal, né? Porque é a primeira vez que o senhor vem aqui no nosso programa, mas é muito bom recebê-lo aqui, viu? Já a primeira pergunta, o Sinduscom tem acompanhado de que forma e tem notícias boas para nos dar nesse momento, em tempos de pandemia? Acabei de citar aqui queda de juros, não é? E tudo mais, aquecimento da economia por meio da construção civil, é fato no estado de Mato Grosso? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lurenberg. Boa noite aos telespectadores do programa Opinião. Realmente, a construção civil tem passado por um ótimo momento, entendeu? Inclusive, com a pandemia, a indústria da construção civil ela não parou, ela trabalhou na maioria das cidades do Mato Grosso, direto com seus protocolos sanitários, porque boa parte dela são construções individuais, de distância ou ar livre. Então o setor ele trabalhou e o setor aqueceu. O setor vinha já de uma queda de taxa de juro, que isso faz com que ajude nos financiamentos imobiliários. Isso faz com que muitos investidores deixam de investir numa taxa de juros e volte para o mercado imobiliário também. E muitos telespectadores, investidores, clientes também acabaram ampliando as suas residências, os seus apartamentos, entendeu? Fora os estados, o governo do estado tem feito os seus investimentos de obras públicas, os municípios também, e também o agronegócio, que vem fazendo aí ampliações de armazéns, ampliações de obras e fins dentro das suas propriedades. Então, não só a cidade aqueceu na construção, como o campo também aqueceu na construção. Tanto que as lojas de material de construção, as indústrias de material de construção, seja ela cimento, seja ela aço, seja ela tudo, elas estão trabalhando em quase capacidade plena. Muitos, inclusive, materiais, tendo demora
de entrega, às vezes até de 6 meses determinado material que anteriormente à pandemia, anteriormente a esse boom da construção, você tinha pronta entrega, você tinha com 15, com 30 dias. Então, assim, o setor está passando um bom momento de aquecimento, de geração de emprego, de divisas, de impostos, entendeu? Mas junto com tudo isso, está vindo também alguns problemas, que é o quê? O aumento desenfreado dos materiais de construção. Os insumos. Dos insumos, seja ele o cimento, seja ele o aço, seja ele o cobre. Isso é uma tendência mundial, mas no Brasil, entendeu? Parece que as empresas elas resolveram recuperar os prejuízos dos anos 2014, 15, 16, nos últimos 2 anos e reajustar os seus materiais. No começo, colocaram o problema no dólar. Depois, colocaram-se que estava faltando demanda. Mas um pouco disso é as empresas também aproveitando, entendeu? Para melhorar as suas margens que não estava tendo. É uma falta de sensibilidade, não é? De empatia. E eu quero esmiuçar esse assunto já com o Júlio Flávio, mas eu quero antes chamar o Lorenberg para a conversa e a gente vai fazer girar o nosso interrogatório aqui. Lorenberg, esteja à vontade. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria de tê-lo aqui a primeira vez, espero que outras vezes virão para a gente bater um papo, porque a construção civil é de fato aquilo que o Paulo acabou de dizer, que é o setor que mais emprega, ou um dos setores que mais emprega. Eu vou aprofundar um pouco mais, vou provocar o senhor, provocar sempre no bom sentido, aprofundar um pouco essa resposta que o senhor acabou de nos dar. Mas trazendo para a nossa conversa um trecho de uma entrevista que o senhor deu no dia 27 de junho de 2016 para Notícia Marx, para o site Notícia Marx. O senhor dizia naquela oportunidade, em uma das respostas, entre aspas, não é a primeira vez que o país atravessa um momento delicado na economia, que afeta as relações de consumo e prejudica a geração de emprego e renda. Um caminho importante foi dado com o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Deu uma injeção de ânimo na economia, mas é preciso avançar. Hoje, manter uma empresa viva no mercado é quase um ato de bravura diante das inúmeras obrigações que recaem sobre o empregador. Mas a indústria da construção tem outros gargalhos. A alta da carga tributária, a burocracia, a insegurança jurídica nas relações de trabalho, taxas de juro e melhorar a política de crédito. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas a fazer com relação a esse item, até para nós aprofundarmos a resposta anterior. A primeira delas, com relação aos gargalhos que o senhor referia nesta resposta. Eles são novos? Eles são de agora? Ou de há muito tempo eles existem? Realmente, esses gargalos eles já vêm de muitos anos, né? E as entidades, como o Siduscom, como as federações, como o setor empresarial, ele vem tentando diminuir esses gargalos, essas dificuldades. Você diminui 1, 2, aparece mais 1, 2, às vezes 3, novos gargalos. Então é sempre uma luta do setor tentando desburocratizar, tentando melhorar, tentando diminuir as dificuldades e às vezes o próprio setor público contribuindo para apresentar novas dificuldades para um setor importante que é gerador de emprego de todas as rendas, desde daquela mão de obra mais básica, desde dos serviços gerais, desde um servente, até mão de obras mais especializadas, de profissionais, seja ele engenheiro elétrico, eletrônico, mecânico, civil, entendeu? E que movimenta todo um setor. A construção civil aquecida, ela aquece o comércio, ela aquece até a quantidade de pessoas transitando na cidade, consumindo combustível, andando de ônibus, pagando suas passagens. Então,
é uma cadeia muito grande e muito importante que movimenta toda uma indústria, seja ela da básica, seja ela mais completa. Indo para os gargalos, alguns nós melhoramos bastante. Taxa de juros diminuiu bastante nos últimos anos. Oferta de crédito também. Os bancos, sejam eles não só o público como o privado, entendeu? Melhoraram muito a oferta de crédito. Hoje nós temos banco privado tendo taxas habitacionais melhor do que banco público subsidiado, inclusive, entendeu? Só que a questão da reforma trabalhista também foi um avanço para o setor da construção, algumas terceirizações, importante também para o setor da construção civil. Agora, a burocracia continua. Então, a gente tem alguns gargalos que a carga tributária ainda é pesada para o setor, para a indústria, para tudo. Então, a gente tem que... Ainda são avanços a se fazer. Tá, e uma reflexão, na segunda questão, é, na verdade, uma reflexão do senhor. Hoje, como está o Programa de Aceleração e Crescimento, o chamado PAC? A política habitacional que o senhor começou, mas não deu um prosseguimento. Como que está a política habitacional e como que está o programa Minha Casa Minha Vida? Eu estou me referindo a isso, só para que o amigo telespectador possa entender, que são 3 itens importantíssimos para impulsionar, ou pelo menos impulsionaram muito a construção civil, e eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. A gente tem visto... na verdade, não muito investimento do governo federal aqui no estado do Mato Grosso. Seja ele em infraestrutura, está com poucas obras, apesar do Mato Grosso ser o campeão de demanda de infraestrutura, de caminhões transportando safra. Nós temos um investimento muito aquém do tamanho do Mato Grosso, do governo federal, ao contrário do governo do estado, que está com investimentos melhores na parte rodoviária. O programa Minha Casa Minha Vida é uma política do governo federal e principalmente do ministro Guedes diminuir subsídios. Ele é contra subsídios. Mas o programa Minha Casa Minha Vida ele foi desenvolvido muito inteligentemente. Ele dá mais subsídio para quem precisa de mais subsídio e menos subsídio para quem não precisa, para quem tem uma melhor renda. Então esse programa ele diminuiu muito o subsídio, apesar de que algumas casas que eram doadas com um custo muito baixo, você pagava em torno de 50 a 60 reais, que eram inclusive até para pessoas que não tinham necessidade de ter essas casas, que isso eu sou contra, entendeu? O exagero no subsídio, mas também num subsídio inteligente. Você dá um desconto maior, você dá uma taxa de juro menor para aquele que tem a menor capacidade de pagamento. Isso faz com que a maioria da população tenha acesso à casa própria, tenha acesso a uma vida digna e movimente a economia e o governo ajude mais quem precisa mais e menos quem precisa menos. E a maioria dessa ajuda ela volta toda em recolhimento de impostos. Então é um programa que foi inteligente, só que o ministro Paulo Guedes, essa questão de subsídio que ele é contra, tem feito com que o programa tenha muita dificuldade, entendeu? As casas mais subsidiadas, que hoje quase não tem no Mato Grosso, que tinha muito no Nordeste, está sofrendo atraso de pagamento. E aqui no Mato Grosso também, hoje, os bancos privados estão com taxa de juros similar aos bancos públicos e ao programa Minha Casa Minha Vida. Mas eu repito, entendeu? As taxas ainda são baixas, nós estamos falando aí de 5,9 a 6,9, seja ela Minha Casa Minha Vida, ou seja ela banco privado, e essas taxas são muito baixas. Eu não sei, com esse aumento de taxa Selic, até quando essas taxas com juro a nível Brasil de 5%, 6% ao ano, são taxas muito baixas, entendeu? E muito interessantes de ser captadas. E os preços dessas construções ainda estão com valores muito bons, que a gente não sabe até quando vai, porque está tendo muito aumento de materiais,
na construção e dos insumos de construção. Então, essa é uma hora boa de se adquirir um imóvel, seja ele no Minha Casa Minha Vida, seja ele normal, no financiamento a poupança, seja ele no consórcio, porque está tendo um excesso de oferta de crédito com juro bom e com preço bom ainda. Esse é um momento bom, então. Momento ótimo, maravilhoso, entendeu? Para se adquirir. E isso tem feito com que o mercado esteja aquecido, seja ele muitas pessoas que resolveram sair do apartamento para morar em casa, para morar em condomínio por causa da pandemia, seja ele pessoas que moravam num apartamento menor e resolveram pegar um apartamento maior e fazer um home office dentro da sua própria casa. Isso está acontecendo muito. Então, assim, essa mudança e esse aquecimento, entendeu? E essa valorização tem sido, inclusive, investidores entrando no mercado e ganhando uma rentabilidade maior do que taxa Selic ou de alguns investimentos. Aproveitando as respostas que o senhor acabou de nos dar, vai em direção à minha terceira questão. Se essa entrevista concedida no dia 27 de junho de 2016 fosse hoje, exatamente hoje, eu fizesse a mesma pergunta que a jornalista fez ao senhor, o senhor repetiria a mesma resposta, literalmente? Pedi para o senhor responder em 1 minuto para a gente ir para o intervalo comercial. Não, alguns itens sim, alguns gargalos e algumas qualidades sim, outras coisas não. Mas a gente vai trabalhando, como eu repeti, para melhorar. Muitas coisas avançam, muitas não. E às vezes algumas coisas avançam, retraem. Então a gente está o tempo todo incentivando e para resolver os gargalos e para aquecer, entendeu? O setor da construção e melhorar a geração de emprego e de renda, entendeu? Então, algumas das respostas seriam realmente parecidas, que por mais que o setor trabalhe, busque melhorias, essa melhoria ainda não foi totalmente encontrada, como a diminuição do imposto, a diminuição da burocracia, que nós não conseguimos vencer. Quem sabe com a diminuição do tamanho do Estado, quem sabe nós conseguiríamos que isso vai acontecer alguma hora. Para isso tem que vir aí as reformas, né? Tem que parar de mimimi nesse Congresso nosso e botar as reformas logo para serem apreciadas, porque o Brasil não pode parar. Estamos conversando aqui com o Júlio Flávio Campos de Miranda, que é o presidente do Sinduscom de Mato Grosso, e ele continua conosco. A gente só vai fazer um pequeno break aqui para o intervalo comercial e já, se tem alguma pergunta, 99932-2529, já a gente volta. E o programa Opinião está de volta ao vivo aqui na sua TV Pantanal, canal 22, hoje entrevistando aqui o Júlio Flávio Campos de Miranda, presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, né? Já falou aqui sobre, inclusive, o aquecimento aí da construção civil aqui no estado, enfim, ponderando algumas questões, e a gente vai continuar falando sobre isso já. Eu só quero pedir permissão para a gente atualizar você sobre o que há de mais relevante nesse momento, especialmente que está contido no www.gazetadigital.com.br. Como sempre, a gente começa falando da pandemia, atualizando você sobre os números. Uma idosa de 101 anos e mais 29 pessoas morrem de Covid em Mato Grosso. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, SES, nesta terça 13, apontam que 30 novas mortes pela Covid-19 foram registradas em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Deste montante, um dos óbitos foi o de uma idosa de 101 anos de idade, moradora da cidade de Alto Boa Vista, que fica a 1.059 quilômetros a nordeste de Cuiabá. Com a atualização, Mato Grosso passou a registrar 467.597 contágios, sendo que 1.762 foram notificados somente no novo boletim. Além disso, o estado registra, até o momento, 12.374 mortes pelo vírus, enquanto outras 8.465 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Outro destaque aí,
O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso monitora um incêndio florestal no distrito de Ángel Sandoval, em Santa Cruz, na Bolívia. Ángel Sandoval, na região próxima ao município de Cáceres, que fica a 250 quilômetros de Cuiabá, na fronteira de Mato Grosso. O incêndio foi detectado no dia 5 de julho através do monitoramento de imagens via satélite. Por se tratar de área estrangeira, o Corpo de Bombeiros não possui autonomia para atuar no local, mas os militares do Batalhão de Emergências Ambientais, o BEA, seguem atentos no monitoramento da área para colocar uma equipe em campo caso o fogo atravesse para o Brasil. Já foram detectados 459 focos de calor naquela região. Os militares realizaram na sexta-feira, dia 9, um sobrevoo na área atingida para identificar a proporção das chamas. As últimas atualizações mostram que o fogo continua ativo, mas perdeu força no último fim de semana. O local atingido pelo fogo é banhado pelas águas do Coricho Grande. Olha, tem uma outra notícia também, e uma notícia triste, rapaz. O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu com muita tristeza aí a notícia da morte do ex-governador de Mato Grosso, o médico Edson Freitas de Oliveira, de 91 anos. Ele estava internado em uma UTI de um hospital particular em Cuiabá. Morreu de causas naturais, mas vinha se tratando de uma anemia. Abre aspas. O filho dele, o Rondon Oliveira, servidor público estadual, foi vereador comigo de 1989 a 1993. Dr. Freitas foi um grande homem que foi uma das grandes figuras do MDB no estado. Ele foi governador no lugar de Carlos Bezerra, que havia renunciado para concorrer ao Senado em 1990. Minha família, a Márcia, o Emanuel Pinheiro Neto e o Elvis Kuhn, desejamos que Deus conforte o coração de todos os familiares, fecha aspas, lamentou o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Nossos sentimentos também à família aí, não é? Pelo passamento aí do Dr. Edson. O programa Opinião retoma aqui a entrevista com o Júlio Flávio Campos de Miranda, que é o presidente do Sinduscom. E você falou no bloco anterior, Júlio, que a questão dos insumos, né? Que eles são o fator complicador. Como frear isso aí? Isso teria que partir de uma ação específica do governo federal, talvez. Existe alguma coisa no horizonte, ou pelo menos um movimento para que isso... Porque a pandemia não se sabe que hora que vai acabar, tende a continuar, não é? E além de ser uma baita sacanagem, um momento tão delicado aí, muita gente tentar ganhar em cima, não é? Que é o que eu enxergo como fato, pode ser que alguns discordem, mas eu acho uma baita sacanagem isso. Mas, de todo modo, para frear isso aí, existe alguma ação ou algum planejamento para que se resolva isso? Então, esse é um grande gargalo hoje do setor. Inclusive, nós levamos até essa demanda para o governo do estado do Mato Grosso e para transmitir para os municípios que os contratos de obras públicas estão tendo muita dificuldade, estão tendo um desequilíbrio grande financeiro, né? Porque o contrato normal é se reajustar uma vez por ano. E hoje, você mal começa a obra, você já está totalmente desequilibrado. Então, trazer um realinhamento de preço mais rapidamente, né, a cada 2, 3 meses, alguma coisa, para tentar com que as obras tenham continuidade, né, e as empresas consigam finalizar, consigam ter sua rentabilidade. Isso é um gargalo da coisa do contrato público. Agora você vai para a questão privada,
fala, eu vou reajustar esses aumentos que eu estou tendo. Agora acontece que começa a diminuir a velocidade de venda, começa a atrapalhar a capacidade de pagamento. Então, assim, o que se faz? Nós conseguimos, a primeira importação de aço acabou de chegar tem 10 dias lá num porto do sul do país. Tá? O pessoal abriu importação de aço, entendeu? Para tentar combater esses aumentos, entendeu? Que hoje o aço está na mão de 3, 4 empresas no Brasil. Então essas empresas elas vão aumentando, juntas. Monopólio. Um monopólio acaba você sendo obrigado a comprar. O setor está aquecendo e o reajuste está pegando hoje. E ele ainda te fala, ó, você quer, senão daqui a pouco eu vou vender para outro, porque está muito aquecido. Se você demorar muito, daqui a pouco você fica até sem a matéria-prima e aí fica muito pior. Por que eu falei, Ministério, por que eu falei se isso estaria na esfera do governo federal? Porque o Ministério da Economia, talvez, eu já vi isso no passado, de eles criarem barreiras para evitar essa exploração, né, esse exagero aí. Eu não sei o nome exatamente, mas existe um mecanismo, pelo menos existia um mecanismo, onde se penalizava e de forma muito forte, não é, quem desobedecesse, quem fizesse essa prática aí, que é criminosa. Né? Estamos na pandemia. No início da pandemia, quando o ministro Rogério Marinho esteve aqui em Várzea Grande, nós ainda alertamos o ministro. Ministro, vocês precisam dar uma olhada nesses aumentos exagerados dos insumos da construção civil. Aí o ministro estava no começo, ele falou, não, pede para a Caixa Econômica reajustar as tabelas, entendeu, que fica tudo certo. Só que daqui a pouco diminui a capacidade de pagamento, entendeu, da população, porque o preço tem que reajusta, sobe. Aí a taxa de juros, daqui a pouco, se subir, aí fica mais difícil de comprar. Perde. Então, assim, precisa se olhar um pouco isso, porque a capacidade de compra do brasileiro, ela tá ficando sufocada. Mas é um problema também não só brasileiro. O Brasil tá com esse problema de inflação dos insumos maior, só que o próprio Estados Unidos, que a gente fala de inflação 0, inflação 1, teve uma inflação de 6%. 6% no Brasil, e a gente já está achando alto, imagina os Estados Unidos, que está acostumado com 0, entendeu? Então é um problema mundial. Os aumentos do frete marítimo, para a gente importar também, está acontecendo aumentos, entendeu, no frete marítimo. Então é um negócio que eu acho que o governo tem que chamar as empresas e, gente, vocês estão começando a botar muita dificuldade. Eu acho que já aumentaram, não tem essa justificativa, entendeu, para esse aumento. E aí, se aumentou um aço, se aumenta tudo. Se aumenta um carro, se aumenta um motor, se aumenta todo o setor industrial brasileiro. Lorenberg, por favor. Presidente, o senhor falava no primeiro bloco, em uma das respostas, dizendo que o governo federal não tem investido em obras no estado de Mato Grosso, o que é um contrassenso, porque o estado é um grande produtor de grãos e mesmo assim não se tem obras com significado de outros governos hoje. Mas aí a minha pergunta é diferente. O sindicato e as empresas estão otimistas com relação à política econômica estadual? É uma pergunta, não estou afirmando. Estão otimistas? Não, o governo do estado ele fez ajustes importantes que fez com que a capacidade de pagamento do estado melhorasse muito. Hoje, quem presta serviço para o estado, ele tem uma garantia de recebimento, isso é muito importante, entendeu? Então, agora, a gente está bastante animado. Tem inúmeras obras, seja ela rodoviária, seja ela a setor prisional, seja ela setor educacional, então tem uma quantidade de obras até grande. Até esses dias eu vi o governador falando que as empresas não iam dar conta, entendeu? Não, as empresas, elas têm muito boas empresas aqui no Mato Grosso, entendeu? E mão de obra acaba vindo de vários estados. O Nordeste fornece mão de obra não só para as obras na capital, como obra no interior. Então, assim, capacidade de se executar, isso tem. Nós precisamos
botar esses processos de obras e licitatórios na rua, entendeu? Não, tem que mudar um pouco essa lei de licitação, que hoje empresas sem capacidade de execução acaba pegando mais contrato do que tem condição, entendeu? Às vezes ela pega, senta em cima e não executa, entendeu? E acaba atrapalhando, porque hoje... E outra questão é a questão dos preços, que hoje, se licitar com um valor um pouco defasado, 2, 3 meses, até, e se demorar um pouco para se dar uma ordem de serviço, daqui a pouco a obra, e o Estado não olhar esses reequilíbrios contratuais, acaba dificultando, e as obras não acontecendo, ou não acontecendo na qualidade necessária e na velocidade necessária. Fazendo isso, tendo serenidade, preços justos, entendeu? E o Estado com o recurso para pagar, que está vendo acontecer e está pagando, o Mato Grosso está virando realmente um canteiro de obras, das obras públicas estaduais, entendeu? Muito maior do que o governo federal, entendeu? Que na minha opinião, está muito aquém pelo gigantismo que é o Mato Grosso, no PIB do Mato Grosso, na produção agrícola do Brasil, entendeu? Os investimentos aqui em infraestrutura, que é muito necessário, está muito aquém. O presidente do Sinduscom, voltando a falar aí dessa questão das dificuldades que há em função, né, do aumento do preço dos consumos, dos insumos e tudo mais, isso tem afetado aí primeiro, mão de obra e geração de emprego. Por que eu estou falando desses dois fatores aí? Porque quando se pechincha muito, quando se tem essa dificuldade aí, lá na ponta o cara vai querer pechinchar. O cara que está construindo, por exemplo, vai pechinchar tentando, não é, para dar uma compensada, porque senão ele vai colocar na ponta do lápis e vai ver que fica muito caro para construir ou reformar, por exemplo, né? Isso está tendo reflexo na geração de emprego? Como é que o senhor está avaliando? Eu queria que você fizesse uma análise considerando esses dois fatores aí, o fator, não é, do preço da mão de obra e da geração de emprego. Não, eu entendo que nós estamos com um percentual de emprego muito bom, quase pleno, entendeu? A gente está com obras em todos os setores. A gente vê falar de condomínios aí com mais de 130 construções num único condomínio, isso não só em Cuiabá, como em Rondonópolis, como em Sinop, no estado praticamente todo. Então, assim, aí você vai para as obras públicas, a mesma coisa, você vai nas obras imobiliárias das grandes empresas também, as empresas estão lançando como não se lançaram desde 2012, por aí, entendeu? Que não tinha essa quantidade de lançamento das principais empresas. Então, assim, esse problema dos insumos, ele está causando problema, mas ele ainda, graças a Deus, ele não inviabilizou o setor. As empresas, elas estão fazendo seu malabarismo, tentando, algumas que têm condição, comprar mais antecipadas. Eu tenho exemplo de empresa que quando começou o aumento, ela comprou aço para mais de um ano, entendeu? E fez com que ele garantisse um valor, que o aço é um produto mais fácil de estocar, diferente de um cimento, por exemplo, que você tem um prazo de validade menor, de 60 dias a 90 dias no máximo, entendeu? Então, assim, as empresas estão fazendo seu malabarismo. Às vezes ela está diminuindo o tamanho de uma construção para conseguir caber no bolso do seu público-alvo, do seu cliente. Então, assim, nós não estamos... não ficou nada inviabilizado, mas é uma dificuldade e as empresas elas estão fazendo 1001 estripulias para conseguir ter a sua rentabilidade e apertar nas suas margens. Professor. Ainda mesmo nessa mesma esteira, presidente, levando em consideração dois itens que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O primeiro, o Paulo tocou no assunto, mas não foi aprofundado como eu imaginei que seria. A questão da qualidade da mão de obra. Ainda é um grande problema para a construção civil no estado de Mato Grosso. O senhor disse em outra resposta, falando de mão de obra vindo do Nordeste. Ainda temos essa dificuldade no estado de Mato Grosso para moradores
e mato-grossenses no que diz respeito à construção civil. E uma outra questão que eu gostaria muito que o senhor juntasse as duas é a questão, pode-se fazer uma relação ou uma avaliação de obra pública no ponto de vista da construção civil e obra privada? Só para que o amigo telespectador possa entender, demora mais a pagar a obra pública ou a obra privada? Nessa direção que eu gostaria muito de ouvi-lo. Ouvi-lo em 1 minuto e meio. Eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto e meio para a gente o break comercial de novo. Falando sobre pagamentos de obra, normalmente a obra privada, o prazo de pagamento é muito menor, né? Às vezes numa obra privada, muitos trabalham às vezes até com adiantamento de valores. Dificilmente a empresa trabalhando com uma privada, ela expõe tanto o seu fluxo de caixa. Já na pública é o contrário. Na pública você está sempre primeiro executando para depois os fiscais estar lá medindo para depois estar lá recebendo. Então é um fluxo de caixa muito maior do que às vezes numa obra privada. Tem muitas incorporadoras mesmo que lançam o empreendimento, entendeu? E deixam um tempo para ir recebendo para fazer um fluxo de caixa para ir e se iniciar a obra com fluxo de caixa já. Muitas na privada trabalham dessa forma, entendeu? Outras já não, outras já gostam de vender um empreendimento mais pronto, para conseguir uma valorização, conseguir inclusive um preço melhor, porque o cliente está vendo o imóvel pronto. Então, assim, sem dúvida, a privada tem um ciclo de recebimento muito mais curto do que a pública. E qual que é a questão da mão de obra? A mão de obra está cada vez mais o setor tentando se industrializar, trabalhando com menos mão de obra, com mais produtos mais industrializados, para diminuir a mão de obra que nós estamos com uma dificuldade realmente. E ela está envelhecendo. Hoje poucos jovens, principalmente nos grandes centros, querem trabalhar na construção civil. Eles não querem. Que é um serviço às vezes um pouco mais pesado, é um ambiente um pouco mais quente, mais tudo. Então, a gente tem trabalhado com mais pessoas, trabalhadores com idade média ou avançada, e muitos realmente do setor do Nordeste que às vezes não tem outra opção e acaba vindo para cá para conseguir um trabalho, uma renda melhor para mandar para suas famílias lá no Nordeste. Muito bem, a gente dá mais uma pausa aqui com o Júlio Flávio e após o intervalo comercial a gente retoma uma conversa, uma entrevista que a gente está tendo com o presidente do Sinduscom de Mato Grosso. É um instante só, a gente volta já já. E a Opinião está de volta ao vivo aqui na sua TV Pantanal, apresentando hoje uma entrevista com o Júlio Flávio Campos de Miranda, que é o presidente do Sinduscom Mato Grosso. E a gente tem nesse último bloco aqui a oportunidade de abordar outros temas mais. Só que, entretanto, eu quero puxar um pouquinho do rabicho que deixado aqui pelo Lorenberg na pergunta dele sobre mão de obra, que aliás já foi um rabicho da pergunta que eu tinha feito também sobre mão de obra. E o assunto é importante. Eu queria saber o seguinte, Júlio, a gente fala que vem muita gente do Nordeste para cá quando a mão de obra aqui é escassa, não é? E eu lembro que eu trabalhei por um tempo de forma circunstancial lá na cidade de Sorriso, por conta de uma campanha eleitoral que teve lá. E naquela ocasião que eu estive por lá, uns 2 meses ou 3, eu percebi muita gente do Piauí sendo contratada para trabalhar lá, grande parte da construção civil. Por que não há uma cobrança maior por parte do sindicato, junto ao governo do estado, para qualificar o nosso pessoal aqui, para evitar nada contra as pessoas, não tem nada de bairrismo aqui, nem nada disso. Estou dizendo só que se nós temos aqui um índice grande de desemprego e temos a possibilidade aí com os nossos órgãos, Senai, FEComércio, que podem dar uma força nesse sentido da qualificação. Por que a gente aqui no estado de Mato Grosso não movimenta isso para que não tenhamos esse tipo de problema de ter que buscar gente de fora? Assim, na verdade, parte da mão de obra, ela realmente está fazendo opção por não ir para o setor da construção, entendendo que é um setor mais pesado,
que tem setores mais leves, entendeu? E às vezes optando até por ganhar menos, mas por trabalhar no ar-condicionado ou em outra coisa assim, né? Mas uma coisa é porque tem vontade, outra coisa é a necessidade, não é? E assim, nós entendemos que realmente precisa de alguns ajustes nesses programas de treinamento, tanto do Senai como das prefeituras e do governo, entendeu? Fazer alguns ajustes, entendeu? De horários de treinamento, às vezes sem custos, às vezes o Senai mesmo ele tem parte de curso gratuito, parte cobrado, que às vezes, como é que o cara vai fazer um curso se ele está desempregado e pagar por esse curso ele está desempregado? Daí a importância do governo subsidiar, então, o governo do estado subsidiar, dar uma força para que porque isso vai refletir daqui a pouco na geração de emprego. Sim. E isso é importante, principalmente os cursos profissionalizantes que acabam melhorando, além de nós termos esse déficit, principalmente dos profissionais, seja ele em várias categorias, nós temos também, falta um pouco desse trabalho, desses ajustes. Então, uma parte não quer e a outra parte precisa ter os ajustes do treinamento, da qualificação, nos horários, sem custos, inclusive incentivar. Quem sabe com uma garantia de emprego, entendeu? Já fazer parceria de garantia de emprego com as empresas. Usar a criatividade. Porque é muito melhor você tá com alguém aqui do que com alguém que às vezes precisa sair a cada 60 dias, passar uma semana fora, entendeu? Então, nada contra também, eu acho que o importante é trabalhar. O Brasil abriu as portas aí, uma época teve muito haitiano trabalhando aqui principalmente nas obras da Copa, entendeu? Eles vieram bastante para o Brasil, hoje diminuiu, alguns ficaram, outros voltaram. Hoje tem mais venezuelano. Entendeu? Quantos hoje tem, mais ou menos, o setor da construção civil no estado de Mato Grosso, ele está empregando quantas pessoas, mais ou menos, hoje? Direto e indiretamente, em torno de 100 mil pessoas, né? É um número significante. É um número robusto. Poderia estar melhor se não fosse a pandemia, né? Traçando um paralelo com 2018, não 2019, 2019, porque não tinha pandemia ainda. Mato Grosso está num ritmo bom? Sim, nós estamos crescendo a geração de emprego. Eu acho que mesmo no ano passado, nós tivemos a dificuldade, foi só no primeiro mês da pandemia que deu um fechamento, que deu uma diminuição. Depois, nos meses sequentes, maio, junho e julho, a gente está tendo crescimento de emprego, tirando alguns meses sazonais, né, que é dezembro, janeiro, que chove-se mais, que às vezes tem umas férias coletivas, entendeu? E que a chuva impede um pouco muitos trabalhos, entendeu? Tirando esse período, a construção civil está tendo um aumento da geração de emprego mensalmente, anualmente, graças a Deus, desde 2017 para cá, entendeu? Professor Lemberg. Presidente, me corrija se eu não estiver correto, até porque eu não sou da área, posso cometer muitos erros. E me corrija. Nunca foi pedreiro? Não. E nem em Orelha Seca? Nem Orelha Seca. Eu já fui Orelha Seca, sabia? Eu já fui Orelha Seca, lá em Barra do Garça, lá ajudava aqueles baldão de concreto assim. É Orelha Seca que chamava lá, Orelha Seca, que é o ajudante pedreiro, que é o servente pedreiro, né? Eu tive muita honra de ter carregado aqueles baldes de concreto, ajudando a construir Barra do Garça, naquela época dos idos dos anos 80. Mas, por favor... É uma grande experiência. Como não? Mas o nosso amigo telespectador, presidente, que está acompanhando a entrevista e acompanhando cuidadosamente as respostas que o senhor está nos oferecendo, ele pode dizer, a grosso modo, que a indústria da construção civil ela é sustentada por um tripé: obras públicas, mercado imobiliário e obras privadas ou obras civis, como queira. É exatamente esse tripé, e ele anda, e aí é a minha indagação, esse tripé anda de fato juntos, ou ele tem um descompasso nesse andar?
Não, ele anda, entendeu? Muitos gargalos que tem numa parte da construção, tem na outra também, entendeu? Então, essa questão de mão de obra, ela é muito parecida, a questão de materiais, entendeu? Então, é só formatos de contratação ou tipos de obra, que às vezes é uma obra rodoviária ou uma obra de construção de ponte ou uma obra de alguma coisa, é um pouco diferente de uma habitação, que é diferente de uma obra graneleira, entendeu? Mas os insumos, tem muitos insumos parecidos, então elas andam muito, muito parecidas. Assim, empresas, dificilmente elas trabalham nesses 3 setores, tem poucas empresas, cada uma trabalhando no seu nicho específico, entendeu? Mas todas fazem parte do setor da construção. Inclusive, a mão de obra, às vezes, ela migra, né? De uma parte ou de um setor desse para o outro a todo momento, entendeu? Ela é bem volante. A distribuição das obras, desconsiderando, na verdade, o que há de trabalho de ações do governo do Estado. Vamos pegar a iniciativa privada. A distribuição dessas obras no interior, a gente pensa que Cuiabá, a gente vê a construção de edifícios, condomínios e tudo mais, vê um aquecimento flagrante, não é, por aqui. Mas se você for lá para o nordeste do Araguaia, por exemplo, não é, e lá para o extremo norte, as coisas não são bem assim. Quer dizer, há uma disparidade muito grande nesse fator aí de aqui, beleza. Mas lá não está tendo esse aquecimento? Não, assim, na verdade o Mato Grosso todo está com aquecimento. Agora, algumas regiões têm mais facilidade do que outras, seja ela de material básico, seja ela de mão de obra e seja ela principalmente material e mão de obra, porque está tendo demanda em todas as cidades, claro, proporcional ao tamanho do município, quem sabe proporcional ao tamanho do investimento que está chegando naquela região. A gente tem projetos de mineração chegando lá em Aripuanã, que aquela grande indústria Nexan, ela está com um projeto lá para 2.000 casas, entendeu? Para atender os seus trabalhadores e os seus prestadores de serviço. Então, para um município, na época de Aripuanã, já é um crescimento grande. Fora o próprio investimento na indústria, né? De aço, de cimento, de construção. Então, assim, a gente tem grandes projetos. Outro grande projeto que veio para o Mato Grosso nos últimos anos foi as indústrias de etanol. São grandes obras, entendeu? Que aumentaram muito. E isso foi bom, não só para a construção civil, não só nas cidades que elas se instalaram, mas para o campo, entendeu? Que a gente deixou de vender. Hoje melhorou o valor, principalmente do milho, entendeu? Antigamente você vendia um milho, hoje não, você vende. Hoje agregou um valor. Hoje Entendi. Do milho sai o etanol, sai o DDG, entendeu? E sai o milho. Isso valorizou muito o produto do agricultor mato-grossense. E fora o tamanho dessas empresas, né? Isso leva a tudo. Você vai com a indústria, depois você tem que ver com as empresas que prestam serviço, você vem com os bairros que se constroem nos entornos para se construir. Então, acho que a política industrial de geração de emprego ela é muito importante, entendeu, para o Estado. Presidente, com relação agora às empresas propriamente dita da construção civil e do próprio sindicato, para provocar o senhor melhor e provocar sempre no bom sentido, eu vou trazer um trecho de uma fala do senhor no dia 8 de novembro de 2018, quando o senhor foi eleito, ou melhor, reeleito. O senhor disse naquela oportunidade, entre aspas, temos como novo desafio para este segundo mandato o fortalecimento do associativismo, quase que não saiu, no Estado, trazendo mais empresas na construção civil para o sindicato, além de ações para interiorizar o Sinduscom, né? Criando diretorias regionais. E aí eu tenho 3 perguntinhas muito rápidas a respeito disso. A primeira delas, o senhor poderia nos dizer
a respeito do fortalecimento desse associativismo. O senhor poderia falar um pouco mais desse fortalecimento, ou ele não ocorreu de 2018 para cá? Nós não conseguimos avançar muito nessa questão do associativismo. Foi buscada, entendeu, esse associativismo, essas empresas para vir para o setor. E muitos, eles não preferem, já falam, não, já tem os empresários que estão lá se dedicando, deixa eu aqui mesmo, no meu canto. E assim, o que aconteceu? Com o fim do imposto sindical, entendeu? A maioria dos sindicatos, eles tiveram uma queda muito brusca de arrecadação. E isso dificultou. A maioria dos sindicatos, eles tiveram que fazer ajustes, entendeu? E diminuir a sua estrutura. Então, hoje, nós tínhamos questão do marketing melhor, tínhamos uma propaganda, e hoje a maioria dos sindicatos, entendeu? Alguns até fecharam, outros tiveram que se adequar, entendeu? Para o fim desse imposto e tentar prestar o serviço. Mas o que aconteceu? De 1 ano e meio para cá, ficamos até proibidos de prestar mais serviços, entendeu? De divulgação, de eventos, de tudo, que era outra questão de fortalecimento do setor, que era de levar eventos, de buscar, entendeu, o associativismo, e não conseguimos. Ficamos mais na questão de dar a condição do empresariado, do setor poder trabalhar, entendeu, de resolver os gargalos tributários, burocráticos, entendeu, do setor. Então, assim, avançamos menos do que gostaríamos, entendeu, por causa disso. Por uma parte de uma diminuição de arrecadação do sindicato, parte por falta até do empresariado ter essa união, diferente de outros setores, entendeu? Que tem uma união maior e, inclusive, avanços maiores, inclusive, por causa dessa união, mas não é falta de buscar. Inclusive, até hoje, na Federação das Indústrias, pedimos de novo para a federação que tem um orçamento maior, para ajudar os sindicatos, entendeu? A levá-los mais aos empresários e trazê-los, entendeu? Para cá, para dentro. Roberto, tem como... Já fez as 3 perguntas? Não, né? Eu posso transformar em uma só. Em 20 segundos, porque tem 2 minutos dentro do programa. Não, é muito rápido. De novembro para cá, presidente, de 2018 para cá, o senhor tem como precisar o número de empresas que sindicalizaram? Não. Se eu responder em 1 minuto para a gente responder essa pergunta. A gente, num universo de 2, 3 mil empresas da construção civil no estado, entendeu? A gente saiu de 40 empresas para 60. Aumentou em torno de 50%. Fala, mas não é muito pouco. Mas, assim, as principais empresas do estado, geradoras de emprego, elas estão filiadas e estão ajudando, entendeu? Principalmente aqui na capital, em Várzea Grande, e algumas cidades polos do interior. Rondonópolis, Sinop, entendeu? Cáceres, essas cidades. Eles têm uma atuação, as empresas maior a nível sindical. Ok, Júlio Flávio Campos de Miranda, o Opinião agradece a sua vinda aqui, a sua participação, muito boa a sua vinda, porque ela trouxe muitas informações e a gente quer voltar logo a tê-lo aqui neste programa, nesta bancada, para mais informações aqui, porque é um setor que merece nosso respeito, nosso carinho. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Nuremberg. Estamos aí à disposição para falar sobre o setor, entendeu? E contamos com vocês aí para divulgá-los. Conte conosco sempre. Nuremberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso, Mauro Carvalho. Ele estará conosco às 7h30 aqui, neste bate-canal, nesse bate-horário. Conosco, Mauro Carvalho, ao vivo no Opinião. A gente se vê. Fica bem, fica com Deus também.